Desde criança, ela já brincava de trabalhar em uma agência de publicidade. Depois de alguns anos, torna-se uma das mais brilhantes publicitárias na área de criação. A nossa convidada de hoje é Gica Trierweiler Yabu. Você tem apenas 25 anos de idade, já está há 8 anos no mercado de trabalho. Fale da sua trajetória. Eu comecei a trabalhar desde o primeiro semestre da faculdade, com publicidade especificamente. Foi bem bacana porque, como não tinha portfólio nenhum e não sabia patavinas de nada, eu consegui uma bolsa para ser monitora na universidade mesmo. Então, esse meu primeiro contato com a publicidade no mercado de trabalho foi via a própria universidade. E isso foi muito legal porque eu acabei sendo monitora de todos os laboratórios de criação, áudio, foto, vídeo. A gente inventou um projeto de cinema. Eu apresentei o programa de TV do curso também, que nem você. Então foi muito bacana aproveitar a universidade desse jeito. Lá em Blumenau, né? Interior de Santa Catarina, esqueci de falar. Eu estudei na FURB. Depois disso, eu trabalhei em uma agência lá de Blumenau mesmo, por 2 anos. Fui morar na Colômbia, fiz design editorial lá. Depois voltei para Blumenau, fui para Florianópolis como redatora de novo. Depois virei planejamento e aí, por fim, fui parar na Bullet, em São Paulo. Durante a sua vida universitária, você teve algum ídolo na sua área? Na minha área, não. É engraçado, porque os meus ídolos sempre foram os meus chefes, assim. Na primeira agência que eu trabalhei, depois lá em Florianópolis. E depois, quando eu descobri a Bullet no iPod no palito, assim como a maioria das pessoas de fora de São Paulo, fora do mercado. Quando eu vi a promo que uma agência tinha enfiado um iPod dentro do picolé e que essa era a promoção de verão da Que Bom daquele ano, sabe quando você tá lendo o negócio? Eu levantei da cadeira e fiquei, puta, não acredito, cara. Não acredito que alguém pensou nisso, que alguém aprovou isso, que um cliente fez. É com esses caras que eu quero trabalhar. E aí, por coincidências do destino, eu acabei entrando em contato com o Neto, que é VP de criação da Bullet. E aí eu comecei a falar com ele e pouco tempo depois eu fui trabalhar lá. Mas, então hoje o meu ídolo atual é o Neto. Quais as suas principais fontes de referência? É engraçado, mas eu tenho uma lista de pessoas que eu sigo no Twitter que pra mim são pessoas super importantes. Então, assim, o Twitter acaba sendo um excelente lugar para eu pescar coisas que estão acontecendo, coisas da área, coisas do mundo. O próprio Update or Die, que é um site de pesquisa de tendências, né, onde eu escrevo também. E alguns sites específicos que eu tenho já eu assino os RSS desses sites e aí eu tô sempre em dia com eles. Mas é basicamente internet. Gica, você foi uma das primeiras blogueiras do país. Como é ser uma das pioneiras dessa ferramenta virtual tão utilizada atualmente? É legal porque nessa época, isso foi em 2000, 2001, eu criei o Tuca Não Como Sabonete, que era o meu diarinho, não era um blog nada especial, mas foi bacana porque eu sou dessa primeira leva de blogueiros do país. E o meu blog foi meio que a minha salvação, porque a partir daí eu comecei a me dar muito bem com a internet. Foi pelo motivo de eu ter começado a me envolver com blogs tão cedo que eu criei uma intimidade muito legal com a internet e passei a usar a internet como uma ferramenta quando todo mundo ainda estava descobrindo esse meio. Então eu já consegui empregos via internet, já arrumei marido via internet, sabe? Eu uso muito bem a internet a meu favor. E isso me favoreceu muito na minha saída de Florianópolis e na minha chegada em São Paulo. Porque eu percebi que eu tinha um quê a mais que pessoas de São Paulo não tinham, que era essa intimidade, essa facilidade de lidar com o meio. Você trabalha na Bullet com clientes reconhecidos nacionalmente. Como é trabalhar com essas grandes empresas, como por exemplo a Nokia, Johnson & Johnson, a
a Volkswagen, enfim, entre outras. É muito legal você pensar que você vai fazer uma coisa que a sua mãe vai ver lá do outro lado do país. Algo grande, né? Sabe? É muito legal você pegar uma verba de 5 milhões, assim, e eu que, 5 anos atrás, trabalhava com verbas de 5 mil reais, entendeu? Então é muito legal isso porque, assim, clientes de projeção nacional, eles têm muitas necessidades, eles precisam fazer muitas coisas, então tem muitas demandas diferentes, e isso é bem legal. Você também já trabalhou com marcas regionais. Qual é a diferença entre trabalhar com essas grandes marcas e marcas locais? Eu acho que tem uma coisa assim, quando você trabalha com cliente local, falando pela minha experiência, tá? Às vezes a gente trabalhava com clientes que eram super fechados, super quadrados, então não aceitavam propostas de inovação que a gente levava. Então aí ficava chato mesmo, tendo que trabalhar sempre do mesmo jeito. Mas por outro lado eu tenho uma coisa bacana, que eu só percebi isso depois que eu fui para São Paulo. Teve um dia que eu voltei para Blumenau, eu fui dar uma palestra lá também. E aí eu vi vários outdoors, assim, de campanhas na rua, né? Pensei, aquele ali era meu cliente, aquele outro também. Pensei, puta, como era fácil. Porque tem uma coisa que é meio complicada quando você trabalha com campanhas nacionais, que é, a gente está num país que são 12 países em um. Então, o tom de comunicação que você usa para falar com classe média no Rio Grande do Sul é absolutamente do tom que você usa para falar no Rio de Janeiro, para falar no Nordeste. Como eu trabalho numa agência de promoção, por exemplo, você vai fazer uma promoção que dê algum brinde. Algum brinde é super bacana para um lado, é muito idiota para o outro. Então, assim, quando você está em cima de um cliente local, e principalmente quando você é daquele lugar especificamente, você sabe ir direto ao ponto, você sabe onde atuar, você sabe o que fazer, você age com mais certeza, né? E esse gap que as agências maiores contornam com bastante pesquisa, muita informação e tudo mais. Uma agência que você trabalha consegue trazer bons resultados a esses grandes clientes? É um trabalho em conjunto, né? A gente não pode dizer que nem eu acabei de citar agora o exemplo de iPod no palito, né? A agência criou uma promoção sensacional que essa deu o resultado de arrebentar mesmo. Assim, é um case histórico. Mas não adiantaria nada a gente ter criado se o cliente não tivesse aprovado. Então, assim, é muito bacana quando a gente leva uma coisa muito legal para o cliente recebe e fala, ok, vamos nessa, né? Nem sempre é o que acontece. Às vezes a gente trabalha de mãos atadas, sim. É ilusão achar que isso não acontece em mercados grandes, acontece muito. Mas para ter resultados legais, quando a gente trabalha em sintonia muito legal com o cliente, é quase sempre. Aí é óbvio, né? Você precisa ter verba, é um alinhamento de planetas que tem que acontecer, né? Gica, por que você considera a extinção do trem um dos piores erros da humanidade? Inclusive, você até faz uma comparação com a invenção da bomba atômica, né? Então, como eu falei, eu sou de Blumenau. Blumenau é uma cidade que foi colonizada por alemães. Então tem muito trema lá em Blumenau. Super milhares de tremas. E eu achei uma puta sacanagem, eu acho um sinal gráfico lindo, o trema. E eu acho que é muito difícil você explicar. Como é que você vai explicar para o seu filho, quando ele estiver sendo alfabetizado, a diferença de pinguim e enguiçado? Por que um fala de um jeito e o outro fala de outro? Entende? O trema tem uma função, ele não era perfumaria na língua. Eu achei sacanagem, eu achei erro mesmo. E para você, Gica, café com o quê? Café do bem, acho, né? Acho que as pessoas têm que ser do bem. Mais do que ser criativo, blá, 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 que todo mundo sabe que tem que ser. Tem muita gente do mal no mundo, eu acho. Que papo boina e trança, né? Hippie, mas é verdade. Eu acho que a gente tem que
parar, respirar um pouquinho e ficar bem consigo e com todo mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Tenho certeza que o pessoal de cidade, principalmente, vai gostar muito. E você, web espectador, muito obrigada pela sua participação. E esta é a última entrevista do Café com Quê especial da 15ª Semana de Comunicação. Mas teremos muito mais. Tchau e até o próximo programa.